Amém, irmãos. Boa noite, todo mundo bem? Dia corrido. Espero que todos estejam em paz. Então, como de costume, vamos estar salmodiando. Vamos para o Salmo 93. Salmo de número 93. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tu és o Todo-Poderoso. Nós oramos em nome de Jesus, primeiramente querendo engrandecer o teu nome, querendo te louvar. Senhor, pedimos humildemente que o Senhor venha nos capacitando nessa noite a transmitir a palavra, que o Senhor venha dando entendimento à tua igreja, que nós possamos, Senhor, aprender de ti, que o Senhor venha nos capacitando, Senhor. Vem com o teu poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos continuar nossa exposição bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 6, avançando mais um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Veja, seguindo a nossa exposição do Sermão do Monte, primeiramente, Jesus fala do foco, no versículo 19, nós acabamos de estudar onde está o coração, juntar tesouros do céu. Só que Jesus, ele continua o seu pensamento, ele continua explicando coisas extremamente importantes do reino dos céus. E aqui ele traz um princípio interessante. 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. O que acontece? Veja, aqui Jesus usa uma figura dos escritos judaicos antigos. Na tradição judaica, olhos bons queria dizer o seguinte: uma pessoa generosa, uma pessoa que tem bondade, uma pessoa que é piedosa. E olhos maus, na tradição judaica, já é exatamente o oposto. Uma pessoa envolvida com impiedade, uma pessoa envolvida com maldade, uma pessoa envolvida com coisas erradas. Então Jesus usa essa figura tão comum naquela época e traz para o povo. Aí você pergunta, mas da onde que tiraram essa ideia de olhos bons, de olhos maus? Isso aí não foi uma coisa que surgiu à toa. Não é apenas uma tradição rabínica. Isso daqui tem uma base na palavra de Deus. Jesus novamente ele faz uso do Antigo Testamento e ele usa figuras de Provérbios e do livro de Isaías sobre essa questão da gente ser luz, dos nossos olhos serem bons e do que isso representa na prática. Então vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 4. Cheguei em Salmos, Provérbios 4. Vamos ler o versículo 18. Vejam que interessante. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Olha que interessante a ideia. O que é a vereda dos justos é como a aurora? Mostrando que o sol nasce de manhã, ele vai ganhando força até que brilha completamente sobre a terra e traz a sua luz. Então, mostrando aqui um caminho progressivo no andar do justo. Quanto mais a pessoa é guiada por Deus, quanto mais a pessoa é ungida pelo Espírito Santo, mais a luz dela vai brilhar. E o oposto também é verdadeiro. Está vindo à minha memória agora aquela passagem final de Apocalipse: ao limpo, limpe-se mais ainda, porém ao sujo, suje-se mais ainda. Amém? Uma outra figura que aparece isso, o livro do profeta Isaías, capítulo 9. Um pouquinho à frente, 2 ou 3 livros à frente, Isaías 9. Vamos ler o versículo 12. Deixa eu ver se eu peguei certo. Isaías 9, 12. Deixa eu ver. Não é 2, talvez? Aham. Sim. 9, 1 e 2. Vamos lá, ó. Bem conhecido esse texto, está no próprio Evangelho de Mateus. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Mesma figura. Próprio livro do profeta Isaías, capítulo 42. Olha que interessante. Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. De quem que o profeta está falando? Do Messias, do Cristo. Então o próprio Cristo é luz para os gentios. Outro texto de Isaías, Isaías 49. Versículo 6. Também falando do servo do Senhor. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para testemunhares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Novamente, a figura de luz. Entendeu? Falando aqui no caso do Messias. Da mesma maneira, nós cristãos, que somos os pequenos cristos, temos que agir da mesma forma. E no próprio Evangelho de Mateus, aí vamos lá, vamos voltar em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 16. Olha lá, é a mesma passagem de Isaías. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região à sombra da morte, a luz raiou. É inspirado na passagem de Isaías 9. Porque é o versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. É a mesma passagem, entendeu? E no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais pressa, senão para lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mesma figura. Percebe? É repetir, existe uma doutrina bíblica. O crente, ele tem que ser luz do mundo. O discípulo de Jesus tem que ser luz do mundo.
Ele tem que ser uma pessoa que caminha na luz, que caminha pelas coisas corretas, que tem um estilo de vida que busca isso. E a Bíblia vai mais à frente. Quer ver que interessante? Eu separei aqui uma passagem. Filipenses capítulo 2. Opa, passei, cheguei em Tessalonicenses. Filipenses 2, versículo 14 e 15. Olha que legal. Vamos ler o 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todo vós. Veja, no versículo 15, novamente, nós resplandecermos como astros. Então, o que acontece? É muito importante, realmente, o nosso estilo de vida, as pessoas têm que ver diferença. Qual é o problema do evangelho moderno? A pessoa, em vez de buscar um testemunho, a pessoa busca bênçãos. Isso acaba desviando ela da fé. Por quê? Porque a fé bíblica, ela fala de uma transformação diária. Ela fala de uma mudança, ela fala de Deus tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. E isso traz uma transformação diária. Veja, a vida do crente não pode ser estática. A vida do crente tem que avançar numa transformação. Temos defeitos, temos pecados, temos às vezes dias ruins, mas quando eu olho para trás, eu tenho que ver que eu era um e agora sou outro. A minha luz tem resplandecido. E Pedro vem no mesmo sentido. Vamos lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Hebreus, Tiago, 1 Pedro 2, versículo 12. Ó. Vamos ler o 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tampeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Olha que interessante, o fazer o bem. Então Pedro também ele vem na mesma linha, confirmando essa questão do testemunho. Então Jesus, o que ele falou? Se os teus olhos forem bons, você todo será bom. Agora, se for em trevas, você vai estar mergulhado em trevas. Amém? Vamos retornar em Mateus capítulo 6. Vamos continuar a nossa exposição. Eu deixei a minha marcadinha aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Versículo Mateus 6, 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha a comparação que Jesus faz aqui. É interessante a figura de trevas na Bíblia. Trevas na Bíblia normalmente é local de condenação. Então olha que interessante aqui, Jesus ele faz uma ligação entre salvação
E como consequência dessa salvação, boas obras. E o oposto também é verdadeiro. A pessoa não é salva, ela está debaixo da sua natureza carnal, e as boas obras, elas são raras e muito pouco prováveis de acontecer, apesar das pessoas não nascidas de novo serem capazes de fazer boas obras, mas não é algo genuíno que permanece em todas as áreas, algo que vem do coração. Então o que acontece? Jesus fala que as pessoas estão mergulhadas em trevas, e essa afirmação do final aqui é interessante, ó. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão as suas trevas? De que trevas que Jesus está falando? Eu anotei alguns textos aqui, que eu acho importante a gente meditar neles. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Os irmãos já vão entender. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: mas eu vos digo que há muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que interessante, primeira informação. Jesus está falando da salvação dos gentios. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Mas Jesus também está falando da condenação dos filhos do reino. Quem são os filhos do reino? É o povo judeu. Nesse contexto aqui, filhos do reino são o povo judeu. O que Jesus está falando? Vai ter muita gente que nunca ouviu falar de Abraão, nunca ouviu falar de Jacó, nunca ouviu falar de Isaque, e vão vir e vão assentar a mesa com eles. Só que os filhos do reino vão ser lançados fora nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe uma doutrina que essa doutrina foi muito comum no século passado, e ela está ligada muito aos trabalhos do Watchman Nee, que foi um missionário chinês. Então ele quer dizer o seguinte, veja, é uma doutrina que eu creio que é uma interpretação errada da Bíblia. O que eles querem dizer? Que essas trevas exteriores não é o inferno, não é o local de condenação. Eles querem dizer que essas trevas exteriores, o que são? É um local de disciplina, onde aqueles que passarem pelo tribunal de Cristo e não tiverem suas obras aprovadas, vão passar durante o milênio. Qual que é o problema desse ensino? Você não tem um versículo da Bíblia onde use a palavra trevas nesse contexto. Sempre que fala ser lançado nas trevas, é local de julgamento, onde haverá choro e ranger de dentes. Será lançado juntamente com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, trevas na Bíblia está falando de inferno. Por que isso é importante? Porque se você fizer confusão no que Jesus está falando aqui, mais ou menos é como se você tivesse uma segunda chance. Não, vou ser lançado nas trevas. Mas aí eu passo lá 1000 anos e volto. Não tem tal ensino de maneira clara na Bíblia. É forçar a barra por demais, você dizer que trevas aqui não é inferno. Ainda mais o contexto, ó. Haverá pranto e ranger de dentes. No próprio Evangelho de Mateus, ó, capítulo 22, vai falar de trevas de novo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 13. Olha que interessante. Vamos ler o 11 para vocês entenderem. Qual que é a parábola aqui? A parábola das bodas. Um rei realizou umas bodas, entendeu? E chamou um monte de convidado. E aí acontece a seguinte situação, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E disse-lhe: amigo,
Como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Olha que interessante aqui. Então o que acontece? O rei aqui é Jesus. As vestes é você, na salvação, se revestir de Cristo. É você ser inserido em Cristo, é você estar no corpo de Cristo. Essa pessoa não era salva, ela não tinha vestes nupciais. Esse ensino aqui é bem claro na Escritura. Você pega passagens das epístolas que falam de você se revestir de Cristo. E aí o que acontece? Vem o juízo sobre essa pessoa. Você não tem como ir para as bodas do Cordeiro sem estar revestido de Cristo. Para vocês terem uma ideia, esse ensino das bodas do Cordeiro, de estar revestido de Cristo, ele vai culminar até na questão do arrebatamento. Porque, por exemplo, na narrativa do Apocalipse, as bodas do Cordeiro acontecem no capítulo 19. Aí o que nós entendemos? Que um pouquinho antes, quando está acontecendo ali a queda da Babilônia, o julgamento das taças, é que acontece o arrebatamento da igreja. Acontece o arrebatamento da igreja por quê? Porque tem que participar das bodas do Cordeiro. Todos os que são salvos têm que participar das bodas do Cordeiro. Se o arrebatamento for antes, ou eu teria que aguardar essas bodas em toda a tribulação, e aí no fim acontecer, ou a igreja seria dividida, uma parte participaria das bodas no começo, ou ficaria aguardando no céu, e depois, no final, participaria. Então o que eu tenho que entender é o seguinte: festa das bodas do Cordeiro é a reunião de Jesus com todos os salvos da história. Qual a credencial para estar lá? Crer no Cristo. E olha que interessante como tem a ver com salvação, porque o versículo... Espera aí que eu perdi o passagem. 13. O versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que é esse muitos são os chamados? Esse é um dos versículos que a turma dá mais cambalhota para explicar. A explicação dele é muito simples. Sempre que o evangelho é anunciado, sempre que o plano de salvação de Deus é anunciado em toda a história humana, existe um chamado ao arrependimento, existe um chamado à salvação. A mensagem do evangelho é extremamente clara. Sempre que a Bíblia é pregada de maneira correta, existe um chamado ao arrependimento, existe um chamado a buscar a Deus, existe um chamado a buscar a Cristo. Isso é claro, de uma maneira extremamente simples. Qualquer passagem, por exemplo, João Batista, arrependei-vos, raça de víboras. Eu preciso ser tradutor para entender o que é arrependei-vos, raça de víboras. Agora, o que acontece? Qual que é a verdade que tem aqui? Somente o escolhido é que vai responder esse chamado. O homem normal não consegue responder. Agora, o fato do homem caído, do homem depravado, não conseguir responder, não muda a verdade de que cada vez que você anuncia o evangelho, existe um chamado sincero ao arrependimento. Isso é nítido. Isso aí alguns teólogos chamam de chamado geral. E outros dizem que os escolhidos vão ter o chamado eficaz. Mas é muito importante eu entender a simplicidade dessa passagem. Muitos são chamados. Em toda a história da humanidade, quantos foram chamados ao arrependimento? Para quantos foram pregados o evangelho? Quanta gente foi chamada a assumir Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E a pessoa entendeu. Uma coisa que a gente precisa colocar firme na cabeça: quando você prega o evangelho, você explica, olha, você já pecou? A pessoa, não, acho que não. Fala, deixa eu te perguntar, você alguma vez desobedeceu os 10 mandamentos? A pessoa, eu já.
Você sabia que um desses pecados condena a sua eternidade ao inferno? A pessoa fala, não sabia. Fala, porque Deus é santo. Agora, você sabia que existe a salvação em Cristo Jesus para todo aquele que nele crê? Não perece, mas tem a vida eterna? A pessoa, nossa, que bacana. Aí você pergunta para a pessoa, você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Muitos vão responder, não, mas eu já tenho Cristo no meu coração. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Daí você pergunta, mas fulano, você entendeu o que eu acabei de falar? Não, entendi. Você entendeu que você é pecador? Não, entendi. Você entendeu que Jesus é salvador? Sim, entendi. E você quer? Não, quero. Eu acredito em Cristo, mas não nasceu de novo. É um crer mental. Não é o crer do fruto do milagre do novo nascimento. Em geral, as pessoas entendem o plano de salvação. Só que elas entendem com a sua mente. A salvação é algo que ocorre no coração, no homem interior. A salvação é fruto do novo nascimento. Como fruto do novo nascimento, vai ser um amar a Deus inegociável. Vai ser um amar a Deus intenso. Vai ser um amar a Deus que busca a transformação. Vai ser um amar a Deus que busca a mudança. Então é muito importante entender isso. Somente o escolhido é que tem condição de dar essa resposta. Um outro detalhe importante. A eleição é uma doutrina misteriosa. Mas toda e qualquer vertente da igreja tem que reconhecer que existe eleição. E toda e qualquer vertente da igreja tem que entender que somente os eleitos vão ser salvos. Porque ela é bíblica. Agora, como funciona essa eleição? Uns vão dizer que Deus, ele olha no corredor da história, enxerga aqueles que vão crer e aí elege. Qual é o problema dessa visão? Esse crer é uma obra humana. É um mérito humano. Qual o segundo problema? Quem escreveu a história para colocar aquele crer lá? Foi Deus. Agora, o que nós entendemos? Deus, na eternidade passada, Ele nos escolheu em Cristo, nos predestinou para sermos seus filhos, escreveu a nossa história de vida e marcou dia e hora para a nossa salvação. E no dia e hora marcado por Deus, a gente nasceu de novo. E quando a gente nasceu de novo, a primeira consequência foi amar a Deus. A obra é 100% de Deus. Por isso que nós entendemos que o nascido de novo não perde a salvação. Porque a obra de novo nascimento dele ela é 100% de Deus. Como é 100% de Deus, é uma obra completa, é infalível. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo, é interessante isso, porque mesmo quem não crê assim, tem isso no seu coração de maneira intuitiva. Eu estava ouvindo um grande pregador da rádio hoje, estava num cliente, e esse pregador falando, ele falou, gente, nós somos o selo de Deus. Esse selo é incorruptível, nós estamos na mão de Deus, nós estamos debaixo da segurança, nós estamos guardados por Deus. Mas esse pregador acredita que tem perda de salvação. Mas a pregação dele era de como se não houvesse perda de salvação. Porque ele sabe que o selo vem de Deus, ele sabe que a salvação é uma obra única e exclusiva do Senhor. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 30. Evangelho de Mateus 25, 30. Olha que interessante. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, aqui é uma parábola interessante. Primeira questão, a gente precisa tomar cuidado com parábolas. Tem que ser parábolas, elas nos mostram verdades. Parábolas nos trazem ensinos corretos da parte do Senhor.
Mas eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou gerar uma doutrina. Por exemplo, essa sequência de 3 parábolas, olha que interessante. Parábola das 2 servos, parábola das virgens e parábola dos talentos, ela está falando de 2 grupos. Um grupo de pessoas salvas e um grupo de pessoas não salvas. Veja que interessante. Agora, essa parábola traz algumas verdades. Por exemplo, o de 1 talento, que é esse aqui, as pessoas querem dizer que ele foi salvo, porque ele tinha 1 talento. Mas olha que interessante. Ele sequer guardou esse talento no banco. O que nós entendemos? Que o guardar no banco é a salvação. O que seria? Seria aquela pessoa que recebeu o presente da salvação, que é esse 1 talento, foi salvo efetivamente, mas levou uma vida cristã refratária, sem muitas obras, mas essa pessoa é salva. Aqui no caso, nem no banco de 1 talento guardou o dinheiro. E na fala dele mostra que ele não sabia nada do Senhor. Olha o que ele fala aqui. Ó, 24. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Veja, eu pergunto, Jesus é um homem duro? Não. Jesus colhe onde não planta? Não. Então mostra que esse camarada não conhecia o Senhor. O enterrar na terra é diferente do guardar no banco. Olha que interessante. Ó, versículo 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Entendeu? O que ele fez? Ele abriu mão daquele talento. Agora, lembrando, eu não posso construir uma doutrina aqui. Qual é o grande problema das pessoas? Elas, embora as parábolas contenham grandes verdades bíblicas, eu tenho que ser cauteloso na interpretação. Então a melhor interpretação que eu vi para essas 3 parábolas é o seguinte: elas em geral estão falando de 2 grupos. Um grupo é salvo e o outro grupo é condenado. Esse grupo salvo tem práticas saudáveis, o grupo condenado não. Agora, você parar, por exemplo, na igreja que eu fui salvo, eles pegavam a parábola das virgens e falavam 5 virgens prudentes, 5 virgens nécias. Aí que eles falavam que 5 é número de responsabilidade na Bíblia. Aí eles falavam o seguinte, que para mim segurar algo firme eu preciso de 5 dedos. Isso é gerar doutrina, isso é alegorizar por demais. Aí estudando as parábolas de Jesus, por exemplo, os irmãos dispensacionalistas clássicos, eles dizem que a parábola das virgens e as parábolas dos talentos está falando dos judeus na grande tribulação. Porque eles dizem o seguinte, que o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, e as companheiras da noiva, que são as 10 virgens, é o povo judeu. E aí esse povo judeu vai estar dividido entre os salvos e os não salvos. Na minha opinião, eles acertam só a parte final. Na minha opinião, e de vários intérpretes, é o seguinte: Jesus está usando a figura do casamento judaico. Jesus está usando uma figura muito comum, uma lamparina cheia de óleo. Jesus está usando uma figura que esse óleo precisava ser substituído pela vasilha. Então Jesus está falando de um povo que tinha prontidão, que é os salvos, e do outro que não tinha prontidão, os não salvos. Da mesma maneira, a parábola dos talentos. Simples assim. Quem é nascido de novo, capacitado por Deus, realiza boas obras. Quem não é nascido de novo, primeiro, não recebe a salvação, segundo, enterra aquilo que recebeu. Desprezar, enterrar é desprezar. E aí na vinda de Jesus, ele não nasceu de novo.
Onde é que ele é lançado? Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Da mesma maneira, a próxima parábola que vai vir, que é o julgamento das nações. Só que, na verdade, o julgamento das nações, a meu entender de alguns intérpretes, não é uma parábola. Ela é uma história ilustrativa, onde usa a figura conhecida dos bodes para representar os perdidos e das ovelhas para representar o povo de Deus. Só que toda a doutrina que está aqui é verdadeira. Ele inclusive mostra que a credencial para passar esse julgamento são boas obras em relação aos salvos, em relação aos judeus. Aí a pessoa entra no milênio, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Certa vez eu ouvi o irmão Iago Martins falando sobre as parábolas, e ele compartilhava da mesma ideia. 2 grupos, de salvo e de perdido. Precisa tomar muito cuidado, senão eu vou começar a falar, não, o talento é o dinheiro, porque é uma quantidade de dinheiro. Percebe? Não, as virgens são 5, porque 5 é número de responsabilidade. E aí eu começo a divagar em coisas que não era a intenção de Jesus quando propôs. Quando Jesus usa a figura do casamento judaico, é muito claro, porque os casamentos eram noturnos, elas tinham que ter lâmpadas, era um cortejo que caminhava. Quem iluminava o cortejo em volta do noivo, honrando o noivo, eram as madrinhas. Inclusive, alguns casamentos eram arranjados depois, entre os amigos do noivo e as madrinhas. As próprias madrinhas eram uma forma de expor publicamente as donzelas. A palavra virgem é a mesma coisa que donzela. Então, quando Jesus está contando aquele quadro, o povo entende claramente a figura. E entende claramente que se o casamento fosse até altas horas, precisava de azeite reserva. Então é algo muito importante a compreender. A mesma coisa os talentos. A pessoa recebe e negocia. Por quê? Porque ele é salvo. Quem capacitou a negociar? Deus. A pessoa recebe em terra. Por quê? Porque ele é não salvo, é ímpio. O que ele vai ganhar? Condenação. Mas vocês perceberam como termina o versículo 30? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque sabe qual é o problema disso? Existe uma doutrina católica que ela passa um pouco por isso aqui, a chamada doutrina do purgatório. O que a doutrina do purgatório ensina? Que a pessoa ela vai pagar os seus pecados no local chamado purgatório. Ela é salva, mas ela passa alguns milhares de anos purgando no purgatório. É um lugar de tormento, é um lugar de choro e ranger de dentes. Só que depois disso, ela ascende para o céu. Qual é o problema dessa doutrina? Jesus já nos expiou dos nossos pecados. Eu não tenho que pagar mais nada. Aí, esses irmãos que dizem sobre a questão de trevas exteriores ser um local de disciplina, você chega para eles e fala, isso é purgatório. Fala, não, não é purgatório. Purgatório é algo católico. Pode não ser purgatório, mas que é primo do purgatório, é. Esse é o grande problema. Tanto é que eu lembro que no ano de 2004, quando eu me desliguei da igreja, eu fiz uma pesquisa muito séria sobre trevas na Bíblia e não encontrei uma passagem sobre trevas que não indicasse local de tormento. Não teve uma passagem. E aí eu vi qual que era o perigo daquele ensino. É que nem a questão reino. Você querer dar mais de um significado para reino dos céus e reino de Deus é errado. Mostrei para vocês, tem passagens que no Evangelho de Mateus está usado o reino de Deus e no Evangelho de Lucas, reino dos céus. É a mesma passagem, são sinônimos. O que o pessoal quer dizer? Que um está falando de eternidade, outro está falando milênios, 1000 anos. Não é isso. Quando é milênio, o texto é claro. Livro de Isaías, livro do Apocalipse, é muito claro. Então eu tenho que entender o seguinte, alguém, lembrando o que nos trouxe nesse versículo, alguém que tem seus olhos maus, vai praticar más obras, e o resultado final da vida dele vai estar em grandes trevas,
foi o que Jesus ensinou. E nessas trevas haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Agora, mais um texto que eu separei aqui, um dos meus preferidos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses 5, versículo 4. Diz assim. Não, eu vou ter que ler o 1 para dar sentido. Vamos lá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, olha aqui o que nos interessa, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha que interessante. Quão grandes serão as tuas trevas? Por que surpreenda como ladrão? Quem não for nascido de novo no dia do Senhor está em trevas. Quem estiver em trevas é inferno. Não tem como escapar. E aí o texto continua, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha que interessante. Veja, a Bíblia fala que nós temos que vigiar, que nós somos luz. A Bíblia orienta para a gente não dormir. Dormir aqui não é o sentido de morrer. O sentido de morrer é no capítulo 4, olha que interessante. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que é esse já dorme aqui? É os que morreram em Cristo. É um eufemismo. Por exemplo, a pessoa morreu. Morreu um conhecido seu, você fala, você lembra de fulano? Lembra? Partiu. Na verdade ele partiu? Não, ele morreu. Então o dormir aqui de 1 Tessalonicenses 4 é dormir morreu. Mas olha a diferença do contexto dos 5. Porque, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Veja, Jesus não iria cobrar algo de um morto. Adianta o morto vigiar? Ao 7, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam de noite. Então, dormir aqui, o que é? Falta de vigilância. Eu até estava conversando esses dias com a Paula, achei interessante. Veja, no contexto de quem acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, o sentido de vigiar é bem importante. Por quê? Porque eles dizem que não vai haver sinal nenhum. Já para nós que entendemos que a igreja vai ver o anticristo, que nós vamos passar pela grande tribulação, nós vamos ver os tempos acontecerem, a palavra vigiar pode parecer estranha. Porque você pode chegar para o irmão e falar, mas irmão, nós vamos ver o anticristo. Nós vamos ver o sistema único de crédito. Nós vamos ver o sistema 666. Mas olha que interessante, eu estava pensando esses dias, por exemplo, ano de 2020, algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, o governo brasileiro instalou o chamado PIX, que é o Sistema Único de Cobrança e de Crédito, é um sistema bancário extremamente elaborado, onde você pode fazer pagamentos, transferências, uma série de operações apenas com o seu celular. Você não precisa cartão do banco.
Por exemplo, essa semana eu fui pagar a minha fatura do cartão de crédito. Aí eu paguei essa fatura juntando o dinheiro de duas contas. Aí eu digitei uma conta, um valor, fiz aquele pagamento, fechei a internet, fui para outra conta, registrei o mesmo boleto. Assim que eu bati o mesmo boleto, já o valor que aparecia já estava descontado que eu tinha pagado minutos antes. Quer dizer, o meu computador estava amarrado no computador do Banco Central, que estava amarrado no computador dos bancos e que registrou a operação em tempo real. Isso era inimaginável há 2 anos atrás. Por exemplo, quando você pega... Outro dia eu estava vendo os robôs da Boston Dynamics. Eles têm alguns robôs. Por exemplo, antigamente um robô não servia para militarismo. Por quê? Na menor inclinação, aquele robô já caía. Ele não conseguia transpor obstáculos. Hoje, eles já conseguem construir robôs que tem uma dinâmica, uma velocidade, uma rapidez. Robô que já está aprendendo a dar pequenos golpes de karatê, de kung fu, de autodefesa. Um robô que reage. Por exemplo, quando a gente pregava Apocalipse, a gente tinha um alívio. Poxa, os drones não conseguem entrar nas florestas por causa das árvores. Mas existem os robôs cachorrinho que estão andando nas ruas de Singapura para fiscalizar o pessoal com Covid. Por exemplo, uma grande empresa americana está vendendo um capacete para a polícia com uma lente que ela identifica em tempo real, a 2 metros de distância, a temperatura da pessoa. Ela tem capacidade de produzir reconhecimento facial, mesmo com a pessoa estando de máscara. Nós olhamos a tecnologia, por exemplo, hoje, em países como a China, eles conseguem monitorar o povo em tempo real. Eles sabem onde está todo mundo. Por exemplo, através de um programa de celular, se alguém ficava doente com a tal da Covid-19, eles tinham capacidade de identificar todo mundo que tinha estado nos mesmos lugares que aquela pessoa e monitorar aquilo. Por exemplo, você está fazendo uma conversa. Aí você chega aqui e conversa, por exemplo, de fralda. Nós que vamos ser avós. Quando você ligar teu celular e você entrar num aplicativo, vai aparecer um anúncio de fralda. Por quê? Porque o celular, mesmo desligado, ele ouve a tua conversa e ele grava aquilo e te manda uma mensagem sobre aquilo que você estava falando. Pode fazer o teste em sua casa. Começa a falar de comprar um produto. Você vai ver que nos próximos dias vai aparecer anúncio daquele produto no seu celular. Porque o seu celular gravou o que você falou, aquela informação está ligada a um algoritmo, está ligada a uma inteligência artificial e te devolve chamado. E o que tem a ver com isso? O que tem a ver é o seguinte: nós estamos vendo tudo isso, por exemplo, Israel fez um acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos. Já está engavetado a inclusão do acordo de paz. A Arábia Saudita, que é inimigo mortal do Irã, foi atacada até o ano passado por drone, teve instalação petrolífera atacada por drone iraniano, são inimigos. O Bahrein, para você lembrar do Bahrein, é uma figura tão comum, a Fórmula 1 anda no Bahrein. Abu Dhabi, onde também tem Fórmula 1. Aí a Sérvia entrou no acordo de paz com Israel. Essa semana a Sérvia, ela botou a sua embaixada em Jerusalém. A região do Kosovo, na Europa, entrou no acordo de paz. E o que as pessoas imaginam? Que tem uma sequência de países para entrar no acordo de paz. Mas o que me chama a atenção, muitos crentes estão vendo tudo isso. E estão achando que está tudo bem. E estão achando que está tudo em ordem.
Por quê? Porque eu tenho que ter olhos para ver. A profecia bíblica, ela é algo complexo. Profecia bíblica exige vigilância e discernimento. Quantos homens na história de Israel se auto-intitularam Messias do povo? E não era. E aí o menos provável, um carpinteiro de Nazaré, era o Messias, era o Cristo. Aquela geração não vigiou. Mas eles viram o filho da viúva de Naim ser ressuscitado, eles viram leprosos serem curados, eles viram pessoas com deficiência de nascença sendo curados. Quer mais sinal que isso? E não vigiaram, não creram. Então, quando eu estava lendo essa passagem aqui, lógico, aqui, o contexto que nos trouxe até aqui foi a questão de trevas. Mas essa passagem está falando de você viver em trevas. Está falando que todas as más obras são realizadas nas trevas. E que nós somos da luz, somos do dia. Mas eu tenho que ter uma vida vigilante. Aí eu falei, não, eu preciso conversar com a igreja sobre isso. Porque, veja, nós temos visto muita tecnologia andar, temos visto muita coisa acontecer, temos visto o desrespeito a direitos constitucionais básicos das pessoas, como ir e vir, sendo desrespeitados, os governos de maneira autoritária fazendo o que querem. Não quero discutir aqui a necessidade epidemiológica, isso aí é um outro assunto. Eu estou falando da maneira com que foi feitas as coisas. E as pessoas não estão vendo. Está tudo acontecendo debaixo do nosso nariz. Está tudo. Nunca teve tão acelerado. Eu estava vendo esses dias um dos principais rabinos de Israel falou o seguinte, que esse é o último setembro da história de Israel sem o Cristo. Que no próximo setembro o Messias vai ter se manifestado. A gente sabe que esse Messias que eles vão receber é o falso Messias, é o anticristo. Por exemplo, o Instituto do Templo está pronto. Ano passado nós vimos um vídeo daquele historiador dando entrevista na televisão americana, dizendo que seria um templo da paz, que envolveria todos. Por exemplo, o Papa é um grande defensor do Crislã. O que é o Crislã? O Crislã é uma fusão entre o cristianismo e o Islã. O Papa é um dos maiores defensores dessa bandeira. Por quê? Porque é necessário unir as religiões. Por exemplo, houve há 15 dias atrás um grande manifesto do Vaticano em relação à ecologia. A gente sabe que a bandeira ecológica ela é uma mentira conveniente, em que tudo que eles querem enfiar da nova agenda da ONU, esses novos hábitos anticristãos, está baseado nessa agenda ecológica. Por exemplo, a gente tem visto casos de ateus dizendo o seguinte: estamos monitorando o que os pregadores estão falando na internet para acabar com esse linguajar de ódio. Eu pergunto, você dizer que homossexualismo é pecado, você dizer que adultério é pecado, você dizer que pedofilia é pecado, você dizer que a família tradicional cristã, judaico-cristã, é formada por homem, mulher e filhos, o que tem de linguajar de ódio? Não existe linguajar de ódio, mas o mundo está querendo nos pintar como linguajar de ódio. Muito rapidamente, nos próximos anos, nós vamos virar bandido. Muito rapidamente, em alguns lugares de maneira mais rápida e mais acentuada, em outros lugares de maneira mais devagar. Mas nós vamos virar bandido. Por exemplo, na China hoje, existem campos de concentração para reeducar cristãos e muçulmanos, para eles negarem a Deus. Muita gente não sabe, ninguém está divulgando. A China reescreveu a Bíblia. É um fato, eles reescreveram a Bíblia. Por exemplo,
Jesus avisou da apostasia. A igreja luterana da Islândia soltou uma cartilha da programação de verão da igreja, onde Jesus Cristo é um transexual. Igreja luterana da Islândia. Uma igreja de 500 anos. O que mais precisa para dizer que isso é apostasia? Por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, você pega os padres da Igreja Católica. Muitos deles vocacionados, não vou questionar aqui teologia católica, mas eu entendo que se na Igreja Católica tiver gente nascida de novo, é salvo. Porque o nascido de novo é salvo. Mas eles são totalmente contra os bispos. Por quê? Porque eles acusam os bispos de serem comunistas. E eles sabem que o comunismo é anticristo. Tem padre que está no embate com os bispos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um cardeal, o cardeal Vigano, que está arrebentando de denúncia contra o Papa, contra o Vaticano, dizendo que isso não é catolicismo, que isso está tudo errado, que não está mais se adorando a Deus, metendo a boca. Mas toda semana ele mete a boca. Veja, esse quadro nós não tínhamos. Mas porque nós entendemos que provavelmente a grande Babilônia, do Apocalipse 18, nós entendemos que existe a Babilônia material, comercial, que é todo o aspecto financeiro da Babilônia, todo aspecto mundano, mas nós entendemos que existe a Babilônia religiosa. E nós achamos que o romanismo tem tudo para ser o cabeça. O que esse Papa está fazendo é exatamente o que precisa para o sistema babilônico religioso emergir de vez. E aí onde que entra o vigiar? Estou vendo todas essas coisas. Primeira pergunta, não quero ver? Porque tem gente que você conversa e fala, nossa, você está exagerando. Eu pergunto, você dizer que a apostasia, a Igreja Luterana da Islândia, botar um Jesus trans, é exagero? Você dizer que existe um acordo de paz e que a evolução desse acordo de paz pode culminar no acordo de paz do anticristo por 7 anos, é um exagero? Você dizer da união do cristianismo católico e do Islã, o Crislã, é um exagero? Se você conversa com qualquer líder muçulmano, eles estão esperando o Mahdi. O Mahdi é como se fosse um Messias dele, só que vai ser o anticristo. Ou o falso profeta. Por exemplo, muita gente não sabe, existe dentro do islamismo a adoração das filhas de Maomé. O nome de uma delas, inclusive, é Mariette. Então, assim, por isso que aqui fala vigiar, eu comecei a entender, eu falei, puxa, esse vigiar encaixa até no contexto daqueles que entendem que a igreja vai ver a ascensão do anticristo. Por que eu digo isso? Porque, veja, quem crê no arrebatamento no meio, quem crê no arrebatamento das taças, quem crê no arrebatamento no final, todos eles entendem que a igreja vai ver o anticristo. Nós já vemos esse pessoal preparado. Existe uma série de coisas, por exemplo, quando você vê festas de inauguração, em grandes obras que aconteceram, tudo pagão. Quando você vê sobre os senhores do mundo, os poderosos, que alguns gostam de chamar de Illuminati, mandando prender, mandando soltar, tudo acontecendo. Quando você vê a Agenda 2030 da ONU, tudo anticristão. Coisas absurdas. Então é interessante que eu acho que a questão da vigilância, ela está muito ligada a você ser do dia. Ela está muito ligada a você estar conectado com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu querer. Você está ligado em Jesus. Porque senão as coisas vão acontecer debaixo do teu nariz e você não vai ver. Senão você corre o risco de ser extremamente prejudicado e ser pego de surpresa. Não é ser aquela pessoa fanática
que quer ver o diabo em tudo, mas é importante entender a profecia bíblica. É extremamente importante. Vê a tatuagem quântica, que eu postei algum vídeo. Aquilo ali nunca se viu. Por exemplo, a patente de identificação da Microsoft, que foi feito o pedido em outubro do ano passado e foi aprovada em março desse ano. A patente 666 tem a documentação. Existe o documento de patentes lá com o número 666. Precisa mais o quê? O chifrudo vinha assinar. Assinado Satanás. Então eu percebo o quê? Que realmente essa questão dos nossos olhos serem bons, ou dos nossos olhos serem trevas, ela é muito importante, é uma postura de coração, é um estilo de vida, é algo que muda da água para o vinho, o resultado do estilo de vida que você se propõe, o resultado da maneira com que você enxerga a vida, o resultado das suas atitudes práticas. Ou vai culminar num sucesso tremendo, de maneira espiritual, ou vai culminar num prejuízo tremendo. E no caso dos ímpios, esse prejuízo é inferno. Porém, o salvo, que se deixa mergulhar em trevas, quando a gente vê a parábola dos dois servos, um deles achou que Jesus demoraria para voltar. Começou a beber com os ébrios, começou a fazer um monte de impiedade, foi pego de surpresa. Vai sofrer dano. Então, realmente, o que Jesus nos mostra aqui no Evangelho de Mateus é uma escolha que eu tenho todos os dias. Eu vou ser luz, vou andar na verdade, ou eu vou ser trevas? Essa é a grande questão que se pergunta. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos. Senhor, que nós possamos, na verdade, sermos luz, que possamos ter olhos que veem as coisas segundo a tua vontade, segundo o teu poder. Pai, o Senhor sabe que vivemos num tempo muito difícil, vivemos num tempo extremamente complicado. Que o Senhor venha nos dando unção e capacitação para a nossa vida diária. Que nós possamos, Senhor, ser luz num mundo de trevas. Que possamos ter olhos para ver e que as nossas boas obras possam refletir em toda a humanidade, para que o teu nome seja engrandecido e que o Senhor sempre seja glorificado em tua igreja. Senhor, vem com o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Próxima palavra, continuamos. Deus abençoe a vida de vocês.